Teresa Martins Marques, escritora há mais de 30 anos e conhecida por excelência no género ensaio, passou por Torre de Moncorvo para apresentar, desta vez, um romance intitulado A Mulher que Venceu Dom Juan. Onda Livre, 87.7 e 106 FM. Portanto, a razão que me prende a Trás-os-Montes, suponho que ele quer saber, não é? Exatamente. Então, a razão é a mais óbvia de todas. É o meu marido, que é o escritor Ernesto Rodrigues, de Torre da Dona Chama. E, portanto, a minha ligação a Trás-os-Montes faz-se através da minha família de adoção pelo casamento. É tão simples quanto isso. Mas será a primeira vez que vem apresentar um livro aqui a Trás-os-Montes? Não, já apresentei este livro em Bragança. Ainda recentemente foi apresentado em Bragança, portanto não é a primeira vez, não. Assim como também já apresentei livros de outros escritores, nomeadamente do Amadeu Ferreira, de quem estou neste momento a escrever a biografia, também em Bragança. Tenho feito diversas atividades que têm a ver com Bragança. Agora, o facto concreto de ser Torre de Moncorvo, provavelmente gostará de saber porquê. Exatamente. Porquê Torre de Moncorvo? Porque um dos personagens do meu romance, que se chama Luís Tavares, é natural de Adeganha, o Queio na Adeganha, e há descrições, portanto, no meu romance sobre a igreja. O padre Vítor entra, inclusivamente, como personagem do livro. Há camponesas que são decalcadas de outras camponesas transmontanas que eu conheço e que eu coloquei na Adeganha. Portanto, foi digamos assim, uma forma de homenagear uma região que me acolheu como se eu fosse originária de lá e para mostrar que há mais coisas para além de Lisboa, Porto e Coimbra, não é? E agora, há talvez um pormenor que possa achar curioso e que é o seguinte: esse meu personagem que eu localizo como natural da Adeganha, que chama-se Luís Tavares, e não é por acaso que tem este nome, porque é uma homenagem a Custódio Luís Tavares, que é o pai do Abade Tavares, que tem a ver, evidentemente, com Torre de Moncorvo, que nasceu na freguesia da Lousa, no Concelho de Moncorvo, em 4 de abril de 1868. E, portanto, o pai desse Abade Tavares chama-se Custódio Luís Tavares, e, portanto, eu utilizei esse nome, precisamente, não foi inocente, foi de propósito, é uma forma de homenagear alguém que está relacionado com Moncorvo, e que, se compararmos com o Abade da Sal, não teve, do meu ponto de vista, digamos assim, a repercussão que ele merecia, não é? Nomeadamente não fez o museu que ele queria fazer, e estão lá as peças do museu no Seminário de Bragança, que eu tive a oportunidade de visitar ainda há pouco tempo. Portanto, tudo isto é intencional, como está a ver, não é assim uma coisa por acaso, porque é Torre de Moncorvo, não é? E agora é como se Torre de Moncorvo estivesse a retribuir, de certa forma, o apreço e vai acolhê-la para apresentar este livro, que tem um título muito curioso. Olha, ainda relacionado, já poderemos falar do título, ainda em relação à Torre de Moncorvo, dá-se também o caso de que este romance tem um blog que não foi feito por mim, foi feito por um moncorvense ilustre, que é o Lelo de Moncorvo, ou seja, Leonel Brito, o cineasta Leonel Brito, que fez um blog que o alimenta e que já ultrapassa, ontem estava nas 3.100 e muitas visitas. E é ele, portanto, é um moncorvense que tomou a seu cargo fazer um blog sobre o romance. Portanto, eu diria que estou em grande dívida com os moncorvenses, nomeadamente com estes. Olha, até consigo, não é? Que me descobriu para me fazer essa entrevista. Por outro lado, a pessoa que vai apresentar o livro, o engenheiro José Mário Leite, é um amigo de longa data, não é? Das nossas relações, das relações concretas do Ernesto Rodrigues, meu marido, e meu amigo também, apresentado por ele e enfim, já nos meios de da Gulbenkian em Lisboa, não é? Portanto, como vê, eu devo bastante a Torre de Moncorvo, não é? Devo bastante. E é por isso, e, portanto, eles entenderam que deviam patrocinar a apresentação do livro aí. O livro esse que já teve muitas apresentações, já teve em Lisboa na Livraria Feirã, teve através do professor Machado Vaz no Porto, no Café Majestic, onde se passa também uma cena de romance. Teve outra apresentação no Algarve, precisamente em Tavira, outro capítulo do romance que se passa em Tavira.
vai ter mais 2 apresentações, agora que são as próximas, para além desta e da de Bragança, evidente que eu já falei. Vai ter uma em Assis, no estado de São Paulo, e outra no Rio de Janeiro, no Real Gabinete de Leitura. Já teve-se o Atlântico. Porque também, é assim, o engraçado é que todas essas realidades onde se tem feito o lançamento, elas estão contempladas no livro. É um livro em que as personagens viajam, em que eu quis mostrar espaços, para além da intriga romanesca, quis mostrar espaços. Portanto, o Real Gabinete de Leitura é um dos lugares em que o romance se passa e, portanto, por tudo isso, as pessoas das diversas localidades gostaram de se ver no texto e perceberam que eu, de alguma maneira, queria homenageá-las também. E é isso. E pode-se fazer um romance psicológico, no fundo este é fundamentalmente um romance psicológico, mas sem descurar, portanto, toda a sociologia dos ambientes e chamar a atenção para as regiões, para os lugares, para tanta coisa bonita que existe no nosso país e que as pessoas às vezes não conhecem, não é? Sim, diga. Estamos a falar, ainda não dissemos o nome do romance, É a mulher que venceu Dom Juan. E tem um título muito curioso, como eu dizia há pouco. Pois, e então, talvez eu lhe possa dizer o porquê. E disse há pouco que se tratava de um romance psicológico, como de facto é. Dom Juan, como sabe muito bem, é um mito literário. Mas por baixo do que é o Dom Juanismo, em termos psicológicos, existem perfis muito distintos. Ou seja, há muitas razões para o colecionismo, eu diria que nenhuma delas é boa. Mas há muitas razões. Então, por baixo do que nós chamamos o comportamento serial, não é? Do conquistador ou conquistadora serial, existem tipos psicológicos em que o Dom Juanismo mais não faz do que fazer a libertação dessas pulsões que existem no sujeito, que tem esses comportamentos. Então, exatamente por isso, eu escolhi 3 tipos psicológicos que dentro do romance têm esse comportamento serial. Um é um psicopata, que coleciona as mulheres para mostrar o seu poder. O sexo tem pouca importância. O sexo é apenas uma estratégia para mostrar o seu poder sobre elas. Ou seja, o poder de as seduzir e o poder de as abandonar. E é um psicopata, digamos que é o mais extremado, digamos, dos meus personagens. Ele não tem qualquer tipo de empatia com ninguém. E depois a classificação dele dentro do texto, na sua atuação, corresponde rigorosamente ao que em psiquiatria, porque isto já vai para o ramo da psiquiatria, não é? Se define por um psicopata. Que é, no caso da utilização do Dom Juanismo, nem todos os psicopatas são Dom Juans, têm outras estratégias, evidentemente, de exercer o seu traço de personalidade. Mas quando eles adotam, de facto, esta via, eles somam uma carga narcísica fortíssima, como é evidente, somada a essa falta de empatia com os outros e dá o desastre, não é? Efetivamente, é o caso no livro. Que o homem em causa é um cirurgião plástico, um homem lindíssimo, cultíssimo, o chamado homem ideal, não é? E, portanto, é o homem ideal, efetivamente, para exercer esse tipo de comportamento e seduzir e transformar as mulheres em vítimas. E, portanto, desse ponto de vista, aí tem o primeiro tipo, que eu utilizo dentro do romance, dentro da história que eu criei. Um segundo tipo, que eu diria que até é o mais comum dentro dos Dom Juans, é o histriónico. O histriónico, eu diria que é um herdeiro daquela personagem do Eça de Queiroz, o Dama Salcede, que ele dizia a melhor forma de chegar a uma mulher é a psicologia do atracão. Dizia o Dama Salcede. Portanto, este histriónico é, em geral, esse indivíduo que faz todo esse show e o que ele deseja é mostrar aos outros. Portanto, a relação não é já uma relação de poder típica como a do psicopata, mas é uma relação espelhada no que os outros pensam dele. E, naturalmente, que estes outros homens pensam dele. E então, aí eu aprofundei. Do ponto de vista psicológico, talvez este Dom Juan, que é caracterizado lá na personagem Manassas, Carlos Manassas. Manassas de Manápolas, de pôr a Manápolas, está a ver? O nome também é fonicamente motivado. É talvez o mais produtivo em termos de análise psicológica, porque eu parti de uma
teoria, que também é desenvolvida no texto, depois dir-lhe como, que vem do Kierkegaard, do filósofo dinamarquês Kierkegaard, que ele expendeu num livro chamado O Diário do Sedutor. E então, esse Diário do Sedutor termina mostrando as estratégias todas da sedução e termina com uma frase que, em geral, as pessoas não reparam muito nela, mas que é altissimamente importante para defender o ponto de vista que este meu personagem exemplifica. E que é assim, a última frase, o Diário do Sedutor, depois de ter conseguido o que quer, com uma menina com 17 anos, que por acaso também é a idade da minha personagem, quando ela encontra a primeira vez esse homem, depois de ele ter conseguido o que quer, que é evidentemente seduzi-la sexualmente. Sim. Pronto. Mas uma única vez, mais nada, porque a intenção não é praticar sexo, é obter esse poder. E terminar assim esse Diário do Sedutor. Se eu pudesse fazer agora alguma coisa, fazia o que a ninfa Cianis fez dentro da mitologia clássica. Neptuno transformou-a em homem. Neptuno estava apaixonado por ela, transformou-a em homem. E essa frase é altissimamente interessante para mostrar que, efetivamente, em muito do comportamento serial donjuanesco existe homossexualidade camuflada. E quando é camuflada, não é camuflada para os outros, é camuflada para o próprio. Para o próprio, exatamente. Para o próprio, exato, para o próprio. E é o caso do meu personagem, que ele não faz, ele é homofóbico, ele é tudo o que é de pior. Ele tem uma linguagem, um comportamento a tentar, no fundo, exorcizar o fantasma. Ele não sabe. Ele, aos poucos, ao longo da trama romanesca, ele não sabe o porquê das ações que ele vai cometendo, fazendo, engendrando. Até que, pela trama, eu faço-o descobrir. Através de uma artimanha, de um travesti que lhe aparece pela frente e que ele julga que está a seduzir uma mulher. E depois, quando ele percebe, e é um homem, quando ele percebe isso, depois ele tem que fazer a grande opção da vida dele. E, portanto, eu diria que este segundo tipo, acaba a salvar-se dentro do meu texto, não é? Que é, no sentido de salvar-se nesse sentido de que ele se encontrou. Houve uma solução positiva para ele, coisa que evidentemente para o psicopata não pode haver, porque eles não têm solução, eles não se reconhecem como tal e, portanto, não têm solução. E há um crime aí para resolver a questão. Mas, Teresa, há também uma mulher na trama. Ora, é essa que eu vou falar. E essa, digamos que é talvez um pouco uma novidade, porque não é costume falar de donjuanismo feminino, mas ele existe e cada vez mais, como é evidente, se as mulheres aos poucos vão tendo, e felizmente, os mesmos direitos que os homens, também têm direito aos mesmos disparates, às mesmas coisas, tudo, como é evidente. Então, esta também obedece a um tipo psicológico, que é o chamado borderline, que é um narcisismo feroz, um ciúme exacerbado, uma tentativa de chamar a atenção sobre si própria e um medo pânico de ser abandonado. Esse medo pânico que leva a centralizar tudo nela. E essa dita, que se chama Joana, não por acaso, não é? Essa que se chama Joana digamos, a exemplificação de como se lida mal com a angústia da influência. E explico-me, a angústia da influência é um termo que nos vem de Freud e que depois até foi utilizado depois na literatura pelo Harold Bloom no Cânon Ocidental para falar da influência de um autor relativamente ao outro que no fundo quer matar, a velha teoria de matar o pai. Neste caso é matar a mãe, ou seja, essa Joana Borderline é filha da que eu considero a mais extraordinária personagem dentro deste livro. Que se chama Lúcia, não por acaso, evidentemente, Lúcia de luz, de clarividência, de a pessoa que vê para além de, e que é uma psicóloga clínica e professora no ISPA, e que tem a coordenação de um núcleo da APAV, de mulheres vitimizadas. E é esse trabalho com a APAV que fica ali também muito destacado, porque eu arranjo forma de meter várias personagens de vários estratos sociais numa dessas residências da APAV em que elas estão clandestinas para fugir dos maridos e onde elas convivem e onde se vê efetivamente ali bem o que é violência. E portanto, permite mostrar os tais bastidores do donjuanismo.
ou seja, o que é que de facto eles depois fazem, às mulheres com quem se relacionam e como é que elas também embarcam no que eu chamo autoeleita. Por autoeleita entende-se aquela que pensa que ela vai ter a capacidade de fixar a borboleta na parede. E que, portanto, no fundo, também ela está revestida de um grande narcisismo, dela pensar, as outras não conseguiram, mas eu vou conseguir. E então, de alguma maneira, ela paga esse narcisismo também dela. Teresa, só uma questão, e antes que deixe de ser oportuno, dizia-me que escolheu, os nomes não são escolhidos por acaso, explicou o porquê também de uma das personagens principais se chamar Lúcia, mas porquê o nome Joana para outra personagem? Joana, evidentemente, para mostrar que também há donas Juanas, na verdade. Exatamente, será um trocadilho com Não, efetivamente, como eu quero dizer que ela também é um Dom Juan no feminino, chama-lhe Joana. O outro, como lhe disse, Manassas de Manápola, e o psicopata chama-se Amaro, de amargo, não é? Amargo, de pessoa retorcida, etc. Eu gosto muito de motivar os nomes. Penso que são logo a primeira pista interpretativa que se dá. Por exemplo, Sara. Sara é a vítima do psicopata. Essa Sara acaba a ser salva pelo tal Luís de Torre de Moncorvo. Esta Sara etimologicamente quer dizer princesa, como efetivamente ela foi criada como uma princesa cheia de 9 horas, cheia de tudo, exceto não lhe foi dada a lucidez, não lhe foi dada uma educação para se defender e, portanto, tudo isso é aí analisado. E, portanto, isto é um bocadinho, como suponho ter conseguido mostrar-lhe, que tem um fundo psicológico, mas depois uma intriga romanesca à maneira do romance do século XIX, em que acontecem peripécias, tal. E introduzi uma vertente, que é a chamada vertente ensaio, mas ligeira, porque senão estragava-me a ação. Um romance de ação não pode ter demasiado peso teórico. Mas eu precisava dele. E então arranjo uma personagem, que é uma doutoranda, que está a fazer o doutoramento sobre o tal diário do sedutor do Kierkegaard. E o que ela está a descobrir na tese é o que se está a passar na ação. Portanto, está a ver o que eu quero... Exatamente, tudo uma ligação. Jogo de espelhos, entre uma coisa e a outra. Jogo de espelhos, sim. Mas porquê falar deste tema? Falar do Dom Juanismo? O Dom Juanismo, portanto, vem do século XVII, portanto, do Dom Juan Tenório, e, portanto, digamos que literariamente é um tema que está muito, muito exemplificado. E hoje, quando dizemos fulano é um Dom Juan, isto já entrou na linguagem corrente. Ou seja, nós já adotámos como adjetivação este termo. Sim, Dom Juan, sim. Agora, uma corrente... O Dom Juanismo, sim. Uma corrente... Digamos, é a caracterização de um comportamento serial. Eu, num dado momento, chamo-lhe serial lover. Evidentemente que em cima deste texto está serial killer, não é? Sim. Está a ver, um serial lover. Porque estas características existem, e como eu gostaria de me fazer explicar, neste sentido de que há várias matrizes psicológicas que levam as pessoas, homens ou mulheres, a ter este comportamento. Mas e porquê falar sobre elas? Para justamente mostrar que elas existem? Exato, para mostrar que elas existem e, sobretudo, para mostrar as consequências que este comportamento tem junto das vítimas. Então, eu diria que o tema de fundo deste texto, deste meu livro, é a violência doméstica. Mas é uma violência doméstica analisada com o fundo psicológico e emotiva. Veja, eu podia construir uma história em que um indivíduo qualquer, pronto, trata mal a mulher e não sei do quê. E, portanto, tudo começava ali, não é? Ele trata mal. Eu vou atrás. Quer dizer, todas estas personagens têm uma história para trás. E vou lá à raiz da história. Do que é que, nas biografias destas pessoas, biografias destas personagens, motivou esse tipo de comportamento. E quem lê o meu livro percebe porque é que aquele tipo se fez psicopata. E com isto pretendo apenas dizer que o ambiente favorece. Não quer dizer que a pessoa não tenha já uma predisposição. Então, no caso da psicopatia, com certeza. Há predisposições. Há pessoas que têm realmente uma predisposição maior para esse tipo de comportamentos. Mas ali eu mostro como na infância dele, como a biografia dele o levou àquilo. E dei aspas no Manassas, e dei aspas nela. Portanto, eu pego nas personagens de base, e por isso é que acaba a ser um romance de ação.
E nós acabamos a saber tudo o que está para trás. Porque é que aquele indivíduo fez isso? E meto muitas vezes, por exemplo, esse dito psicopata, meto em monólogo interior, no momento em que ele está com uma garrafa, um Chivas Regal à frente, e está completamente em roda livre, porque o álcool o faz, e ele diz verdadeiramente porquê que ele faz o que faz. E a gente percebe perfeitamente porque é que ele faz o que faz. Faz o que faz com uma espécie de revanche em relação ao seu próprio passado, e alguém lhe pagará a fatura. Exatamente, acaba sempre por ser um pouco assim. Teresa, este livro penso que já saiu, disse que já fez várias apresentações. Sim. Me leva a crer que já está nas bancas há algum tempo. Muito, saiu em dezembro. Este livro saiu em dezembro. Já tem, já 2013. Exatamente. Já consegue ter, se calhar, algum feedback sobre ele? Tenho muito feedback, muito. Têm saído diversos artigos. Olha, por exemplo, no Jornal de Letras saíram 4 páginas sobre o livro. Quer dizer, o que é 4 páginas do jornal é fantástico, como é evidente, não é? Eu diria que, com certeza, que a minha vertente ensaística também ajuda esta minha vertente ficcional. Como realmente as pessoas conhecem os meus trabalhos de ensaísmo, têm mais curiosidade que me calcula, não é? Não pretendo dizer que é o meu romance, que é tão especial que faz as pessoas irem a ver. Não, conhecem-me. Eu publiquei o meu primeiro livro de ensaios com 35 anos, tenho 64, tenho, digamos, uma carreira profissional desse lado, e claro, há uma certa curiosidade, digamos, o que é que aquela senhora que toda a vida fez ensaio, agora o que é que... E também percebe de toda a nossa conversa, suponho que me fiz explicar, como há aqui também uma vertente ensaística por baixo disto tudo, não é? Em que eu não nego propriamente as minhas raízes de ensaísta, não é? Não, pelo contrário, é apenas uma outra forma de mostrar certas coisas, não é? E... Diga. Teresa, talvez para rematar a nossa conversa, seria talvez importante fazermos, se não uma resenha, deixar passar a mensagem principal deste livro para quem vai contatar com ele e quem pode encontrá-lo e ler e que esteve a acompanhar a nossa conversa, para que perceba daquilo que realmente trata a mulher que venceu Dom Juan, para que fique motivada a conhecer também a sua obra. Eu diria que todas as pessoas que conhecem de perto ou por referência casos de violência doméstica, eu diria que têm interesse em ler este texto. Eu tenho recebido imensas cartas de pessoas que eu não conheço de lado nenhum, mas que se identificaram com o texto, que me dizem que conhecem alguém que passou por situações destas. E, portanto, eu diria que se o livro pudesse chegar a pessoas, a mulheres em concreto, e tem chegado, não é? E se continuar a chegar, que se identifiquem com situações aqui descritas e que o livro lhes faça bem, no sentido de... Não é um livro de autoajuda, como é evidente, mas que lhe faça bem. Porque a literatura também tem essa função da identificação do leitor com as situações. E por isso também eu procurei não fazer uma escrita demasiado opaca, demasiado densa. Eu diria que talvez eu tenha tentado passar uma mensagem densa, mas numa linguagem mais acessível para um público. E o que eu gostava é que esse livro tivesse essa função de serviço, no sentido que, sabendo eu que a literatura é um trabalho de linguagem, e eu não abdico dele, como calcula, aliás, ponho registros completamente diferentes de linguagem, desde os registros populares a registros de gíria, 2 personagens bêbados num bar, pode imaginar como falam, até registros ensaísticos, através da minha personagem que faz o doutoramento. Através disso tudo, eu gostaria que este livro fosse assim, um espelho de muitas situações da vida que nós conhecemos no dia a dia. E que a Teresa também até se calhar inspira-se em algumas coisas com que vai muitíssimo. Olha, agradeço imenso essa sua pergunta, porque essa é a gênese do livro. A gênese do livro é um caso concreto de uma pessoa que estava em violência doméstica, que o marido ameaçou de a matar e que veio conversar comigo pedindo ajuda. Eu tenho muito esse papel de, quando as pessoas se aproximam de mim, se eu puder realmente dar uma palavra, acho que é importante fazê-lo. E ela aproximou-se de mim e o marido percebeu isso e ameaçou-me. Disse-me que eu tinha que me afastar da mulher, porque desde que ela conversava comigo, ela só falava em se divorciar. Portanto, que a culpa só podia ser minha. Claro que a culpa não era nem da pancada que lhe dava, nem das ameaças de morte. Não, a culpa era, com certeza, da minha conversa.
dele era assim. E, portanto, a minha resposta a essa pessoa foi fazer um livro para dar voz às vítimas que não têm voz. Foi isso. E a mulher que venceu Dom Juan pretende retratar justamente algumas realidades menos doces e também tentar alertar e fazer despertar consciências até de quem sofre a própria violência doméstica. É exatamente isso. E no livro existem caminhos. O livro, eu diria, começa mal no sentido de grande sofrimento, e termina bem. As minhas personagens conseguiram essa libertação. As vítimas conseguiram libertar-se. E valeu a pena elas lutarem por essa libertação. E, portanto, é um livro que, de um certo ponto de vista, também traz com ele uma mensagem. É isso. Então, só isso. Bom, Teresa, muito obrigada. Espero ter respondido ao que queria e que eu tenha sido clara em relação ao livro e que tenha ficado com vontade de ver. Onda Livre, 87.7 e 106 FM.